Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E para você que nos acompanha, tudo de bom, muita paz, muita alegria, muito amor, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, é claro, já está no ar, ao vivo e em cores, para todo o Brasil, nosso programa Vida e Saúde. O programa que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. A fé e a medicina caminhando juntas, é claro. Eu sempre digo, não me canso de repetir, nós somos os maiores beneficiados disso tudo, entre a ciência médica e a espiritualidade. Sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo como é que funciona o nosso corpo. É tão bom a gente conhecer como é que funciona o mecanismo do nosso corpo. E a gente vai conhecendo, vai sabendo e quando a gente sabe, a gente cuida melhor, não é mesmo? Então a gente vai sabendo para cuidar melhor como funciona essa máquina, essa dádiva de Deus, enfim, que Deus nos dá a cada momento, cada dia, o dom precioso da vida. E é tão bonito quando você participa, você interage conosco. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, gente. Você enxerga bem? Você tem alguma dificuldade de visão? Quer saber um pouquinho mais como funciona a nossa visão? Nós trouxemos um especialista, gente. Se tem alguém que entende do assunto, está aqui hoje, hein? O Dr. Marcelo Sobrinho, ele é médico oftalmologista, professor da PUC Campinas e também médico oftalmologista pela Universidade Federal de São Paulo. Aceitou o nosso convite e está aqui hoje para falar sobre catarata. Isso mesmo, assunto hoje prioritário, catarata. Mas se você tiver alguma pergunta do seu olho, fique à vontade. Mas o assunto principal vai ser catarata. E olha, tem coisa nova chegando sobre aí os cuidados e os tratamentos aí contra a catarata. E você deve participar. Telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620 para você interagir conosco, participar, mandar a sua pergunta, até mesmo o seu pedido de oração. Você sabe que a gente termina o programa rezando por você e pelos enfermos, enfim. E você pode participar também pelo e-mail videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. O assunto de hoje, então, catarata. A nossa produção, é claro, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo aí com o Dr. Marcelo sobre o tema de hoje, catarata. Vamos à matéria. As formas e cores do mundo sempre encantaram Jani. A visão para ela é o sentido que a conecta com o exterior e de extrema importância na vida dela. Mas o mundo começou a ficar desfocado quando ela descobriu os primeiros sinais da catarata. Eu creio que comecei a precisar de óculos, comecei a perder o gosto de assistir televisão, de assistir filme, principalmente numa língua que eu tinha que ler, alguma legenda. Começou a perder a definição. E aí eu descobri que tinha catarata. A catarata afeta a qualidade da visão e, consequentemente, a qualidade da vida da pessoa. Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, a doença ocular é provocada pela opacidade do cristalino. Nós nascemos com uma lente bem transparente, incolor, e ela fica exatamente aqui atrás do colorido do olho. Com o passar dos anos, é como se essa lente fosse perdendo a transparência, ela vai se oxidando, vai ter uma denaturação proteica, é como se ela fosse enferrujando e ela acaba ficando opaca, assim. E nos seus estágios com uma manchinha. O oftalmologista explica que existem 3 tipos de catarata. A senil, desenvolvida na terceira idade, a traumática, causada por algum trauma, e a congênita, adquirida geneticamente. E a mais comum nos dias de hoje é a catarata relacionada à idade, a catarata senil, porque nós estamos vivendo mais, nós estamos com uma expectativa de vida maior. A cada ano, 120 mil novos casos de catarata são diagnosticados no Brasil. Mas o número de cirurgias não é o suficiente. São realizados 350 mil procedimentos e o necessário seriam 550 mil. Mas a grande novidade é a cirurgia a laser, que pode diminuir a espera de quem precisa de uma cirurgia de catarata. É a era da robótica na cirurgia de catarata. Ela vai causar uma revolução na restauração da visão dos pacientes submetidos a laser. Nós estamos conseguindo centrar a lente, fazer uma cirurgia perfeita. Nós estamos, eu diria para você, esculpindo a visão e respeitando a natureza de cada olho. A cirurgia hoje é feita com colírio. E você já, algumas horas depois da cirurgia, as pessoas já estão enxergando.
Jani foi uma das pioneiras no estado de São Paulo a corrigir a catarata com o laser. Antes da chegada do equipamento, tinha feito a cirurgia convencional em um olho e se impressionou com a diferença. A diferença de sair de lá sem o curativo, eu podia ter até saído dirigindo, eu me sentia segura para isso. Eu estava acompanhada e tinha a pupila dilatada, mas eu não tinha nenhum desconforto, ao contrário da anterior. Eu imagino essa alegria dessa nossa querida telespectadora aí que participou dessa matéria, enxergando bem, feliz da vida, graças a Deus. Quero aproveitar e mandar um abraço ao doutor Leôncio Queiroz Neto, sempre nosso parceiro, sempre acolhe a nossa equipe aí no seu consultório para fazer essas matérias interessantes e bonitas. Parabéns, doutor, um grande abraço para o senhor, viu? Hoje o tema é catarata, gente. Temos aqui também uma pessoa que no planeta, se tem alguém no planeta que entende, está aqui hoje, viu, gente? O doutor Marcelo Sobrinho, ele é médico da PUC de Campinas e médico oftalmologista pela Universidade Federal de São Paulo. Aceitou nosso convite de estar aqui para falar sobre catarata, esses procedimentos, essas novidades e responder aí a sua pergunta, tirar todas as suas dúvidas. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do nosso programa Vida e Saúde, doutor. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Eu tenho certeza que quem está em casa aí já até aumentou o volume do televisor para não perder nenhuma dessas explicações, viu, doutor? Né? Doutor, vamos aí, a gente viu a matéria, o doutor Leôncio aí, seu colega também. E como é que funciona o nosso olho? Quando a gente vê o olho, a gente vê essa parte branca, essa parte colorida, tem a parte escurinha lá dentro, que a gente chama da menina. Como é que funciona? Como é que é a estrutura do nosso olho, doutor? Né? Então, eu trouxe até um modelinho aqui. Claro, então, vamos mostrar. Para a gente enxergar, basicamente, as imagens vêm do infinito, passam por essa estrutura que é a córnea. É o primeiro contato. Isso, que é transparente, ok. Passam pela pupila, que é esse buraquinho que fica na parte colorida do olho. A parte colorida do olho se chama íris. Íris. Tá bom? É essa que tem um verde, azul, azul, castanho. É exatamente, íris, essa é a íris. Passam pelo cristalino, que o Leôncio mostrou muito bem ali, e se focam na retina. Ok, a retina fica lá atrás. Lá atrás, a retina fica lá atrás. E depois disso, sofre um processo todo especial e vão lá para o cérebro através do nervo óptico. Ok. Então, estando funcionando todas essas estruturas, a gente tem que enxergar bem. Ok. Tá bom? Então, essas são aquela parte branca, como é que é chamada aquela parte branca que a gente tem no olho, assim, ao redor dessa parte colorida? Aqui, essa é a esclera. Esclera. Sobre ela, a gente tem uma membrana que é a conjuntiva, onde a gente tem as conjuntivites, esses processos inflamatórios. Aquela parte que fica vermelho, o olho vermelho, é essas veinhas que estão na esclera, é isso? Também você pode ter infecções na esclera, na episclera, e também na conjuntiva, que são as conjuntivites, as inflamações. Ok. E no caso aí, doutor, da catarata, ou seja, antes da catarata, e quais são as... o senhor mostrou a córnea, mostrou os elementos que compõem o olho. Cada um desses elementos pode ter uma doença? Né? Várias doenças. Então, por exemplo, se a gente for pegar a córnea, a gente tem algumas doenças que deixam a córnea deformada, aí ela perde esse formato redondinho dela e, por exemplo, ela pode formar um biquinho aqui para frente. Esse é o famoso ceratocone, que é uma córnea cônica. Imagina, uma córnea cônica, aqui as imagens entram no olho de forma totalmente distorcida. Então, o ceratocone hoje é uma das principais causas de transplante de córnea. Ele diminui muito a visão, a gente acaba perdendo a visão ou diminuindo muito a visão por causa do ceratocone. Existem várias formas de lidar com o ceratocone. Ok, isso é o primeiro. E na outra, doutora, existem também complicações na íris também ou não? Sim, existem um grupo de doenças que se chama uveites. As uveites, elas afetam o trato uveal, que é formado pela íris, pelo corpo ciliar e pela coroide, certo? Algumas uveites podem ser tão intensas que podem diminuir também a acuidade visual. Ok. E no caso aí quando a gente fala assim de, por exemplo, miopia, estamos falando do quê? Miopia. A gente está falando de uma alteração que leva a baixa visual. Normalmente, quando você tem miopia, as imagens vêm, passam pela córnea cristalina, em vez de se formarem exatamente na retina, elas fazem um foco antes da retina. Isso pode ser culpa da córnea, pode ter uma série de alterações. Inclusive, pode ser culpa do olho ser mais comprido que o normal. Isso é bastante comum, inclusive. Né? O que a gente faz? A gente coloca aqui um óculos ou uma lente de contato, ou faz aquela cirurgia que a gente chama de cirurgia refrativa para tirar esse foco que está se formando aqui e deixando a imagem borrada e colocar aqui justamente na retina. Quando a gente fala de transplante, a pessoa fez um transplante de olho, né? Não é o olho inteiro, né, doutor? Né? Não.
Normalmente a pessoa que falece, ela doa a córnea. A córnea. A córnea. E a gente, no receptor, a gente tira o centrinho da córnea e aqui a gente sutura o centrinho da córnea dessa outra pessoa. Então... Isso chama transplante penetrante, onde você usa toda a espessura da córnea. Existem outros tipos que você não usa toda a espessura, mas normalmente o que se faz é isso. Ok, então é transplante da córnea. Inclusive do ceratocone. Ok. Hoje é difícil uma pessoa que tem ceratocone precisar de transplante. Você tem lentes de contato, você tem outras alternativas, mas aqueles que precisam podem fazer transplante. E no caso, o tema de hoje é catarata. Então, o que é uma catarata, doutor? Muito bem, como o Leôncio já deu uma adiantada, catarata afeta o cristalino. A gente nasce com o cristalino... É o que vem atrás depois da íris. Atrás da íris, exatamente nessa posição. Ele parece uma lente, ele realmente é uma lente natural, né? Ele ajuda as imagens a se focarem aqui na nossa retina. A gente nasce com ele transparente e, por algumas alterações bioquímicas com o passar do tempo, ele pode ficar opaco. Ele ficando opaco, as imagens já não conseguem atravessá-lo e a gente fazer o foco. E aí a pessoa começa a enxergar completamente embaçado. Ô, doutor, quando a gente vai ter uma sujeirinha no olho, um cisquinho, enfim, é mania da gente naturalmente assim, pegar e esfregar o olho, e apertar e fazer lá. É bom isso para coçar o olho, assim? Normalmente não é recomendável. E o que a gente faz nessa hora? Depende de onde você estiver, se tiver condição, vai no oftalmologista, que pode ser alguma coisa mais séria. E você, coçando o olho, você pode traumatizar, inclusive, sua córnea. Traumas, a gente viu também na matéria assim que tipo de trauma? Uma batida? A gente vê esses esportes radicais, doutor, assim, esses esportes, assim, tem gente lá que dá chute, dá pontapé, dá soco, e soco no olho, enfim, fica aquele hematoma. Isso também, de uma forma ou de outra, está comprometendo a capacidade lá na frente visual? Se você tiver um trauma que pegue diretamente no olho, sim, você pode comprometer sua acuidade visual, sua função visual. Alguns traumas são fechados, ou seja, não tem perfuração do olho, alguns traumas têm perfuração do olho. Às vezes, quando você tem um trauma que não tem perfuração, em questão de milissegundos, você pode ter um encurtamento e o olho voltar ao normal. Isso pode, eventualmente, afetar a retina e fazer rasgos na retina. Se você tem um rasgo na retina, ela pode se descolar da parede do olho. E aí você tem um descolamento de retina. E vai afetar a visão. Isso é uma das coisas mais sérias que a gente tem na oftalmologia. Não é fácil ele voltar a enxergar depois. Gente, esse foi só o primeiro bloco, né? A introdução, os principais problemas, localizamos onde é catarata, etc. E nós queremos chamar um intervalo, porque no próximo bloco tem um Povo Pergunta. Já tem perguntas também chegando aqui por e-mail. Eu quero fazer a sua pergunta. Vai conversando, ligue para alguém que tem dificuldade visual, ligue para alguém que está enfrentando esse problema, que o assunto hoje interessa para todos nós, para termos uma boa visão. Esse é o programa Vídeo Saúde, que volta já, é claro, só para você. A consulta oftalmológica é muito importante para o diagnóstico da catarata, porque a catarata, como ela está atrás da íris, ela é um diagnóstico do oftalmologista. Muitas pessoas confundem aquela pelinha que está crescendo no olho por fora como catarata. Aquilo é pterígio. Quando você vê aquela pelinha, é pterígio. A catarata é atrás da íris, atrás do colorido do olho, é um diagnóstico do oftalmologista.